Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos trazer finalmente esse episódio de Confissões do Santo Agostinho, parte 2, onde a gente vai fazer uma pequena avaliação sobre a segunda parte do livro, que vai dos livros 10 ao 13, que é uma parte muito mais filosófica e menos autobiográfica do Santo Agostinho. E aí a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que eu preferia a parte de autobiografia, para mim foi a parte mais interessante, né? Ele falando da vida e das experiências, enquanto que o Quinha, ele gostou muito dessa parte filosófica e disse que anotou algumas coisas. Então eu queria começar já com o Quinha falando aí um pouco da impressão geral que ele teve. Então pode falar aí. Tá, vamos lá. Cara, eu gostei pra caraca da primeira parte demais, né? A gente falou bastante lá no outro vídeo. Sim. E essa aqui, eu até te falei, né? Porque a gente tava lendo a primeira parte, a parte autobiográfica, que o arquivo que eu tinha, quando direcionava para ler o capítulo 8, ele me direcionava pro capítulo 10, né? Porque tem tipo aquele hiperlink no PDF. Sim, E aí quando eu clicava para ir pro capítulo 8, ele me jogava no capítulo 10. Então eu já tinha lido um pouco do capítulo 10 anteriormente. E aí eu fiquei confuso e tal. Só que aí depois eu me reposicionei, consegui ler tudo direitinho. Só que eu lembro que quando eu tava lendo o capítulo 10 sem querer, por conta desse problema aí do PDF, eu tava achando muito confuso e muito. Como posso dizer? Tipo assim, meio sem objetivo, sabe? sim, sim. E aí eu fiquei assim, cara, essa parte vai ser chatona. Só que eu li, né? Terminei de ler. E assim, realmente, acho que é muito. Poderia ser mais curto, sabe? Poderia ser mais objetivo, ser mais direto. Sim. Acho que poderia ser, mas tem umas partes que eu achei assim, muito maneiras, né? Que ele vai falar sobre memória, vai falar sobre o tempo, que eu achei muito maneiro isso. A questão do tempo, a percepção não da gente, tipo, os mortais, né, sobre o tempo, e como a gente não tem essa. Acho que é impossível a gente ter o entendimento de eternidade, né? E do tempo para Deus, enfim, foi mais ou menos o que eu entendi. E acho que a gente vai ter uma boa discussão, discussão no bom sentido sobre isso. E também sobre a criação, que ele tem um momento que ele fala ali sobre, tipo assim, o que existia, o que Deus fazia antes da existência, sabe? Antes da criação. O Isso que aí. era, sabe? Achei isso Isso maneiro, aí. tipo assim, acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Acho que a gente nunca vai ter resposta sobre isso, né? Mas acho que a gente vai conseguir ter um papo maneiro sobre essas coisas. E ele também fica falando na hora da criação, né? Que as pessoas ficavam, pô, tem gente que acha que é tudo literal, tem gente que acha que na verdade foi mais tempo, né? Uhum. E aí ele Sim, vai debatendo várias coisas sobre o Gênesis, né? O primeiro livro da sim, Bíblia. sim. E cara, fala. Rapidinho, só para finalizar, foi mal. Uma última coisa que, infelizmente, eu li essa parte muito espaçada. Uhum. E, cara, esses últimos capítulos eles são muito. Um vai explicando o outro, sabe? É como se fosse uma filtragem um do outro. É, Pelo menos isso que eu entendi. E isso prejudicou minha leitura. Eu deveria, tipo assim, tá num momento melhor para conseguir ler, tipo assim, não tudo de uma vez num dia, mas numa rotina boa, sabe? De leitura e pegar bem. sim, sim. Mas acontece, né? Não dá pra. A gente tem que conciliar aí as nossas. Tá, isso aí vai sem edição mesmo. Nossas Faz parte. experiências. Nossas. Oi? Faz parte. Conciliar aí, tipo, o que a gente faz no dia a dia com nossas metas aí de leitura, né, de estudo e tal. Quando eu tava em Natural casa, também. eu lidava com isso muito melhor, né? Enfim, mais pra frente eu pretendo ler de novo esse finalzinho aí que foi maneiro pra caraca. É engraçado, quando eu li a primeira vez, eu pensei a mesma coisa, pô, depois eu vou pegar só essa parte do finalzinho e reler, porque eu acho que eu não peguei tudo. É engraçado, Uhum, né? A gente teve a é, mesma ideia. sim. É, Acho que é por ser mais denso, né? Dá essa mais profundo sensação. assim, né? Sim. É. Cara, e antes de começar efetivamente, porque assim, eu até te falei isso antes, né? Mas eu vou explicar para o pessoal. Eu dei uma pequena resumida em cada um dos 4 capítulos. Então acho que a gente pode até fazer um por um. Mas antes eu fico me perguntando, é uma coisa até que eu perguntei pro Chat GPT, né? E pro DeepSeek agora, que eu tô comparando os dois. Cara, eu acho estranho
você ter um livro que é uma autobiografia e, tipo, os últimos 4 capítulos deixarem de ser uma autobiografia. É como se fossem 2 livros, quase. Uhum. E aí eu fico me perguntando, cara, por que ele não simplesmente escreveu outro livro, ao invés de botar tudo numa coisa só? Porque realmente tem uma quebra de temática, né? Tu chegou a pensar nisso? Pensei. E até porque, tipo assim, me parece que a primeira parte, sim, são as confissões, que seria ele confessando a vida dele, né? Tudo que ele fez. Aham. E isso eu não vejo tanto como confissões nessa segunda parte. É. Poderia Tipo, ser. Talvez tenha alguma edição que separe as 2 partes, não? eu nunca vi, cara, por incrível que pareça. É porque, assim, o capítulo 10, eu acho que, apesar dele ser mais filosófico, ele até pode se enquadrar. Porque é o capítulo que ele fica falando de como é que ele peca através do tato, do olfato, da gula, e aí da soberba. Então, meio que, ok, é filosófico, é um pouco diferente o estilo de escrita, mas ainda tá ali dentro, né? Uhum. Então daria para você entender. Só que os capítulos 11, 12 e 13, todos eles estão falando sobre a criação do mundo, né? Sim. Que ele fala do tempo, o que ele criou antes, do Gênesis, o que significa, o que Deus quis dizer quando ele falou as primeiras palavras do Gênesis. Então, tipo, esses últimos 3 capítulos podiam ser um livro só sobre o Gênesis, sabe? Uhum. Sim. E aí Sim. eu perguntei até pro Deep Seek, né, especificamente, cara, por que não ficou separado, né? Aí o Deep Seek me disse que a busca intelectual dele, tipo, meio que, não duvidando, mas sem saber das coisas e intuindo o que pode ser e o que não pode ser, também mostra, tipo, a rotina intelectual dele, a busca pela verdade, e, de certa forma, também se enquadra como uma espécie de confissão. Uhum. Aí eu aceitei, né? Mas eu ainda não concordo. Sim. É. E tá tudo bem. E aí, sobre isso tá tudo bem. Mas, tipo assim, Então, ah, eu acho que prejudicaria, assim, graças a você, eu fiquei informado, né? Mas o desinformado, tipo assim, pode ser pego muito de surpresa e ficar sem entender nada quando eu tiver essa mudança dos capítulos. eu acho que muita gente até deve desistir, né, quando chega nessa parte, assim. Sim, sim. Eu até E, cheguei a perguntar pro chat, pô, ao longo da história, quais capítulos foram os mais famosos, né? Se foi essa parte biográfica ou a filosófica? Eu acredito aham, que pela facilidade, eu já acreditava que seria biográfica, né? Até porque vem antes aham, do livro. E ele falou, não, realmente a parte biográfica é mais famosa e a parte mais filosófica é mais pra galera da filosofia, da teologia mais profunda, né? sim. Não é para um público geral, que acho que a gente acaba se enquadrando, né? Uhum, Tipo, um público leitor normal, né? sim, sim, Entendeu? sim. Aí, Porque, tipo assim, não tem nenhum tipo de quebra, né? Sabe? aham. Como se fosse assim, livro um, livro 2, né? Quer Aqui dizer, tem tem a escrito, né, diferença dos livro. livros, né? Tipo, livro um até o 13, né? Aham. Mas assim, não tem uma. Parte Você um, parte entende? 2, né? Tipo isso. Né? É. Pois é. Eu acho que, inclusive, cara, eu não tenho certeza. Eu acho que a divisão. Eu acho que os livros, beleza, cada um deles Eu acho que deve ter sido Santo Agostinho. Só que na sua edição, cada livro tinha capítulos? Ou não? Calma aí, fala de novo, por favor, que eu tava abrindo aqui. E, tipo, são 13 livros e cada Sim, livro é dividido em capítulos. No teu tem essa isso. divisão de capítulos? Tem. Ah, tá. Não, então, eu acho que essa edição de capítulos é uma coisa posterior. Porque Uhum. alguns dos capítulos aqui estão escritos Agostinho vai a Roma. Sim, Agostinho, não sei lá o quê. Então, tipo, não é eu estou indo a Roma, sabe? é. A não Realmente não ser faz muito que. sentido ele escrever dessa forma, né? Exato. A não ser que talvez fosse uma tradição lá de escrever assim. Uhum. Mas eu acho que é uma edição posterior. E, cara, eu acho que essa escrita muito em tópicos, muito em subtítulos, é uma coisa, sei lá, de 50 anos pra cá, entendeu?
Uhum. Porque acho que os autores antigamente eles iam emendando um assunto no outro e para eles estava tudo bem. Uhum. Porque, tipo, eu terminei de ler um livro chamado Portas da Percepção, de um escritor inglês chamado Aldous Huxley. Ele viveu, acho que até os anos 60 ou 70. E assim, cara, ele tá falando de um assunto e ele já vai emendando em outro, em outro, em outro, e não tem nem divisão de capítulo, tá ligado? Uhum. Então eu acho que essa divisão, assim, é uma coisa que na época os caras não faziam, né? Até Mas pouco tempo. eu tava lendo e também percebi isso, porque tem uns capítulos que são muito pequenininhos, né? Sim, sim. E, sei lá, fica meio tipo, pô, acho que o cara não escreveu uma parada de 5 linhas pra ser um capítulo, sabe? Aham, é. E aí, Mas é tipo, isso tem, aí. tem um capítulo que é, sei lá, um parágrafo, metade de uma página, e tem outro que é 3 páginas, Sim, né? sim. E São muitas vezes coisas eles que... se complementam. Isso aí. Por isso que eu acho que realmente o cara, algum outro escritor depois que dividiu, né? Aham. Eu acho que se a gente procurar isso aí com calma, de repente dá para achar quando que foi feita essa divisão. Igual a Aham. Bíblia, né, em versículos. Os versículos foram uma edição posterior, né? Hum. Capítulo, E, versículo. e um questionamento pra tu, qual foi o teu livro, né, preferido desses últimos aí? Acho que o 10 mesmo. Porque O ainda 10? é uma coisa biográfica, né? O Aham. 10 é quando ele fala, pô, eu peco através da soberba, eu peco através da gula, de tal jeito, sabe? Sim, no 10 que ele ia falar, tipo assim, a tentação da gula, do olfato, Isso, né, da isso, visão, né? isso aí. E o teu? O meu foi o 11 quando ele fala sobre o tempo, que pra mim foi mind-blowing, sabe? Aham. Essa Cara, parada, eu fiquei até pensando, posso adiantar um pouco sobre isso ou tu quer ir, tipo, passo a passo? cara, vamos. Adianta aí, depois a gente volta, se for o caso. Não, não, vamos livro por livro, porque você tem os resumos aí, né? O resumo não, as É, anotações, então acho que é melhor assim. tá. Vamos então agora ou quer falar mais alguma outra coisa sobre o livro em geral? Não, eu tô de boa, mas você pode, se você Tá. quiser falar alguma coisa, pode ir. Então vamos lá. No capítulo 10º, no livro 10º, vou ler aqui o resumo. Santo Agostinho fala da necessidade das confissões e diz que só Deus sabe do nosso interior. Ele fala da memória, tentando localizá-la, perguntando-se sobre os vários tipos de memória e como encontrar Deus por meio dela. Ele se declara a Deus, falando de sua esperança nele. Ele fala de como. Nossa, nem eu consigo me decifrar aqui. Peraí. Ele fala de como peca por meio dos sonhos, dos 5 sentidos e dos 3 pecados descritos por São João, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida. E ele conclui falando que só Cristo leva a Deus, comentando que os neoplatônicos são imperfeitos na mediação com Deus. É isso. Quer começar falando? Cara, eu lembro que essa parte das memórias, assim, também foi maneira, que ele vai ali, vai dialogando sobre isso durante vários capítulos. Eu Aham. tenho umas anotações aqui, só que esse capítulo 10 eu li há muito tempo. Eu lembro que eu li, tipo assim, direto quando a gente tava gravando o, a primeira parte, né? Aham, sim, sim. Então eu vou ler aqui, vou tentar lembrar o que eu pensei quando quando eu anotei essa parte, sabe? Que eu copiei e colei para ler e jogar aqui e tentar lembrar o que eu tava pensando. Mas vamos Beleza. lá. A parte que eu separei do livro é o seguinte, abre aspas. De fato, recordo-me de ter estado alegre, ainda que não esteja neste momento. E lembro-me das minhas tristezas passadas, sem estar agora triste. Recordo-me de ter sentido às vezes medo, sem experimentá-lo agora. E me vem à mente um antigo desejo, sem que o sinta agora. Pelo contrário, acontece-me recordar a tristeza passada no momento de alegria e no momento triste recordar uma alegria. Isso é muito. Não lembro se era exatamente isso que eu queria falar, mas lendo aqui, tipo assim, é muito louco como a gente consegue ter o sentimento na memória, na lembrança. Tipo assim, qual é que você consegue. Tipo, é isso que ele falou, qual é que você consegue lembrar da tristeza no momento alegre
e como você consegue lembrar da alegria no momento triste, sabe? Você tá triste, Aham. você lembra como é que você consegue sentir a alegria, sabe? Sim, Isso não é só uma memória, você sente, né? Tipo, não tá só na sua cabeça. É uma coisa que você sente no corpo. sim. Cara, e ele também fica a todo momento pensando, cara, mas onde é que tá a memória, né? Onde é que Sim. tá isso aqui? Tipo, tá na minha alma? Tá, Não é tá na no meu cabeça. corpo? É, Não é no cérebro, não é uma parada assim, acho que não é físico, sabe? aham. Eu também acho que não, cara. Porque, tipo, beleza, tem explicação científica, né? Tem as redes neurais, e aí armazena informação na rede neural. Mas eu acho que não é só isso. Acho que tem algo a mais ali. Sim. Sim. Tipo, assim, Aqui. igual você Foi falou, mal. pô, a pessoa lembra a parada e sente um pouco daquele sentimento que tava passando por ela na época. Pô, Sim. isso aí, cara, é loucura, né? Sim. É que nem é. Cara, tem uma música, sabe a Butterfly do Digimon, a abertura? Aham, Cara, sempre que eu ouço ela, isso eu tenho muito com música, né? Essa parada nostálgica. aham. Sempre que eu ouço ela, eu lembro da gente jogando Anime Hero. Não sei se tu chegou a jogar, que era tipo Guitar Hero editado como se de anime. Sim. Que tinha até a música do Beck, né? Sim, Aham. é até boa essa música aí, desse anime. Enfim, cara, sempre que eu ouço a Butterfly, eu lembro, é exatamente 2008, na época que a gente tinha evento de anime e tal, os moleques indo lá em casa pra gente jogar no PS2 esse jogo. Cara, como é que uma música consegue me teletransportar pra, sabe, pra outro período? Aham. E eu senti, sabe, essa parada que eu tava sentindo naquela época. Sim. Cara, o George Orwell disse uma vez que os melhores livros são os que ensinam as coisas que a gente já sabe, né? Tipo, e é isso, né? Tipo, a gente leu a parada de Santo Agostinho e pensou, caraca, é isso mesmo, isso já aconteceu comigo, né? Isso aí. É tipo assim, a gente sabe disso de uma forma intuitiva, mas a gente não sabe explicar, né? Com É. palavras. É igual o Olavo E fala, a gente sabe, mas não sabe que sabe, boa. né? E aí tem uma aqui bem aqui embaixo, né? Embaixo dessa parada que eu acabei de ler, que é o seguinte, também é aspas, né? A vida feliz não se vê com os olhos, porque não é corporal. Não é pelos sentidos corporais que descobrimos a felicidade. Então, realmente, né, é o que a gente estava falando agora, é uma parada da alma, né? Não, né, do cérebro, coisa do tipo. Aham, exato, boa. E, cara, tem essa parada falando nisso, né? De memória e de ter lembrança. Eu fui semana retrasada num evento de anime. Eu cheguei a te falar isso? Não, não sei. Fala aí. Então, foi eu e um amigo meu, só pra ver como é que era, né? E, tipo, até foi legal. Tipo, tem muita coisa maneira hoje em dia. Só que eu ainda fiquei pensando, caraca, eu não sinto mais aquela coisa que eu sentia antigamente. Tipo, por exemplo, quando tava tocando a banda no palco, né? E aqueles mongoloides lá na frente dançando, igual uns retardados, sabe? Sim. Cara, eu fiquei pensando, caraca, hoje em dia eu acho isso ridículo. Na época era a coisa mais maneira do mundo, sabe? Uhum. E eu fiquei meio um pouco triste por estar achando aquilo ridículo, tipo Lula Molusco vendo Bob Esponja. Aham. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Enfim, só um dado aí curioso. São coisas Pro... que a gente nunca mais vai viver, né, cara? Infelizmente. Cara, é. Só no resto Mas eu aceitar. ainda dá pra levar o Ícaro quando ele for um pouquinho maior. Vai ser legal também. Uhum. E. É, Fala. tem mais alguma coisa para falar aí desse Do capítulo? capítulo? Sim, Desse tem livro, a né? porrada de coisa. Eu tenho só mais uma. Tu prefere adiantar o Uhum. teu ou quer que eu finalize o meu? Fala o teu. Tá, eu só, cara, anotei aqui 18, né, que é o número do capítulo, como encontrar objeto perdido. Esse eu achei, cara, até meio engraçado, porque ele vai falando ali, dá um exemplo de alguém, acho que perdeu um dracma, alguma coisa assim, e não sei se é exatamente esse o exemplo que ele dá, mas, tipo assim, a pessoa não sabe o que perdeu, e tem Uhum. outras pessoas tentando ajudar, e fala assim, pô, é isso que você perdeu, é aquilo, e você não lembra o que que é, você não tem a imagem na sua cabeça, mas você sabe que não são as opções que estão te dando. Aham. Sabe? Cara, que Aham. loucura, né? Que loucura. Você não Aham. lembra do que é, mas você sabe que não são essas coisas. Sim.
Isso Eu achei acontece isso muito muito também com engraçado. palavra, né? Sim. Sim. Tipo, pô, tá na ponta da língua, tá na ponta da língua. Aí o pessoal vai falando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, 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 não. Isso não é muito, sei lá, espiritual, só achei engraçado porque como é que a memória funciona, né, cara? É, isso aí. Eu até tava pensando nisso, que eu tava lendo a biografia lá de uma santa e tava dizendo que ela tinha varíola, né? Só que eu tinha esquecido o nome da doença. Aí eu, Malásia? Não, Malásia é país. Rubéola? Não, rubéola não. Valíria? Pô, Valíria é negócio do Game of Thrones. Aí eu, porra, varíola, isso. É assim mesmo. É Vai doideira, né? tipo, é tipo um exercício de investigação, né? Você vai chegando perto, É, aí você fica, cara, começa com a letra V, começa, né? é. Aí você vai pensando, Cara, vá, vé, vi, vá, é, vá, né? é isso mesmo. Não, e o pior, cara, tem uma parada que me deixa meio sem esperança, sei lá. Não sei se é a palavra mais certa. É que, tipo, a gente nunca vai lembrar de tudo que a gente aprendeu, sabe? Sim. Tipo, vamos supor, eu tô estudando, eu sempre estudo as coisas que me interessam, só que, sei lá, eu comecei há 10 anos atrás a ler um pouco mais, assim. Pô, tem coisas de 10 anos atrás que eu não lembro mais. Então, eu vou Uhum, ter que voltar, eventualmente, àquilo, né? uhum. E aí, quando eu tiver voltado, vai ter outras coisas que eu já vou ter esquecido, e tem coisas que eu quero reaprender, né? Então, Uhum. eu fico pensando, caraca, a memória é uma parada bizarra, né? Sim. Mas por outro lado, eu já vi até uma live do Ítalo falando, cara, que às vezes esquecer é uma dádiva de Deus, né? Uhum. Certas coisas assim, né? Você deixar esquecer, você deixar passar, não lembrar direito é quase uma dádiva de Deus. Aí eu, Sim. caraca, não tinha pensado por esse lado, né? Sim. Ah, e outra coisa também que eu pensei quando eu tava lendo essa parte Hum, é que tem coisas que você esquece completamente da sua mente, assim, alguns eventos na sua vida. hum, E, sei lá, alguém comenta com você. Vamos dizer, tipo assim, a gente estudou na Jimenez, por exemplo, junto lá em aham, 2008, né? aham, E sei lá, pra onde tem alguém assim que eu não lembro quem é, e um dia você vai chegar pra mim e eu falar assim, pô, tu lembra de fulano de tal? Eu vou ficar assim, cara, eu nunca ia lembrar da existência dessa pessoa, aham. sabe? Cara, E você. aconteceu isso comigo há pouco tempo. Tipo, sei lá, um mês atrás. Da Jimenez mesmo. Porque tinha um moleque que o apelido dele era Paulista. Aham. Era da tua turma, né? Na minha turma. É. Ah, ele saiu quando eu entrei, se eu não me engano. Eu sei quem é esse Ah, tá. moleque. Ah, tá. Sei quem é. Aí, tipo, eu vi um moleque no trem que parecia meio paulista. Aí, sei lá, eu lembrei desse moleque que o apelido dele era Paulista. Cara, eu nem lembrava que ele existia, tá ligado? Cara, e tipo assim, é uma parada assim que tu não lembra, é um esquecimento absoluto, como se você tivesse realmente apagado da tua memória, sabe? É, é. E vem, quando alguém te lembra disso, tu fica, caraca, cara. É E às tipo vezes o não só Raito quando pessoas. ele. É tipo o Raito quando ele recupera o Death Note, né? Sim, isso aí, isso aí. E pra mim, o mais bizarro é quando são, tipo, experiências, sabe? Assim, caraca, Aham, pô, tu lembra que a gente fez tal coisa? Eu ficava, caraca, eu nunca ia lembrar que isso aconteceu na minha vida. sim. Cara, doideira total essa parada da memória. Pode Eu, seguir. eu fico pensando. É porque, tipo, eu penso da maneira católica, né? Eu fico pensando, pô, será que no céu a gente vai ter a lembrança de tudo perfeitamente? Sim. Porque a gente vai ter chegado no nosso ápice, digamos assim, né? Aham. Aí, sei Deveria, lá. né? É, eu vi uma pessoa já falando que a gente vai saber tudo. Tudo que a gente não sabia, a gente vai saber, sabe? Aham. Isso aí é interessante, né? Pô, isso aí me deu até mais empenho para ir pro céu. É, boa. É, cara, aí na parte que ele fica falando, né, por exemplo, seguindo aqui, falamos da memória, e ele fica falando dos pecados, né, cara? E aí, novamente, entra naquilo que você já comentou na outra parte, mas acho que vale a pena trazer de novo, que, cara, ele tinha uma. Ele queria realmente buscar a perfeição, né? Tipo, ele Sim. não queria ter pecado nenhum em nenhum momento da vida dele. A mínima coisa que pudesse afastar de Deus,
ele não queria fazer, né? Uhum. Pode seguir. Não, então, a ponto de, tipo, ele ficar chateado porque no sonho ele pecou, que é uma coisa que ele não faria na vida real, né? Aham. Eu tenho um comentário sobre isso, mas Ah, foi porque eu li no último capítulo, se eu não me engano. fala aí, Aí fala eu aí. não sei se é válido a gente trazer para cá agora. Ah, traz, pô, traz. Tá. Essa parada da perfeição que ele busca, e que eu vejo muito isso quando eu leio alguma coisa assim, religiosa, e que aí não querendo soar, não é arrogante a palavra, eu vou usar arrogante, mas não é essa, não é isso que eu quero falar. Não querendo soar arrogante, esse assim, é uma crítica que eu tenho ao cristianismo. Porque, Ah, por exemplo, nessa parte que eu li no capítulo 13, ele fala sobre boas ações, tipo assim, que as suas ações é meio que, pelo menos o que eu entendi, não importam tanto se você não tem fé. aham. Tu tá ligado do que eu tô falando nessa parte? Ou Não não tem lembro nem dessa ideia? parte, mas é uma coisa que tem na fé cristã, né? Eu vou tentar buscar o capítulo aqui, que só o nome do capítulo já dá pra ter uma ideia melhor. Calma aí. Tá. Deixa eu dar um F aqui. Ações. É igual, tem até na Bíblia, né? Que São Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e ainda que eu falasse a língua dos homens, sem o amor eu nada seria, né? Aí ele tá Sim. falando do amor que é tipo o amor de Deus e tal. E tipo, o amor que a fé que você tem, né? Uhum. Aqui, as boas obras de quem não tem fé. Ah, Calma aí, deixa eu ler aqui. Ó, algumas vezes os homens ignorantes e incrédulos, que para serem iniciados na fé e convertidos têm necessidade de ritos misteriosos, blá blá blá, blá, acolhem teus servos e os socorrem, ou de algum modo os ajudam nas necessidades materiais da vida presente, ignorando por que o fazem e por que o devem fazer. Tá, isso aqui eu entendo um pouco. Desse modo, nem aqueles nutrem, nem aqueles que nutrem, nem estes são nutridos. Quer dizer, desse modo, nem aqueles nutrem e nem estes são nutridos, pois nem os primeiros agem com intenção santa e reta, nem os outros se alegram com suas dádivas, nas quais não descobrem nenhum fruto. Então, tipo assim, só porque eu ainda não me, sei lá, não me descobri um cristão, então as minhas boas ações elas são inválidas, sabe? Tipo assim, aham. não tô discordando porque quem sou eu para discordar, sabe? Mas sei lá, isso é uma coisa que me afasta um pouco, sabe? Dessa crença. Cara, eu também tinha esse mesmo incômodo. Tipo, como é que a pessoa pô, é boa ali só porque não é cristã, né? Não Sim. tá fazendo o máximo. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com isso, né? Porque o protestante, ele é mais ferrenho nesse conceito, né? Do que o Sim. católico um pouco. Mas hoje eu penso, cara, eu não acho. Pô, vamos só, pensa na melhor pessoa que tu conhece, assim, a pessoa, caraca, pô, faz as melhores coisas, caraca, realmente uma pessoa boa, ajuda de graça, quer tá sempre, tipo, realmente só quer fazer o bem. A Uhum. opção que eu, a opção não, a coisa que eu vejo, que eu acho, é que acho que não dá pra chegar num nível de bondade tão grande assim sem ser cristão, sabe? Eu sei que pode ser Uhum. um contrassenso, sei lá, pode ser. Todo mundo que está ouvindo aí pode discordar, tudo bem, mas eu acho que tem um nível de bondade que em algum momento vai esbarrar na autopreservação. E eu acho que o cristianismo tira essa barreira de autopreservação da pessoa, sabe? Tipo, Concordo. de botar o bem dos outros na frente do dele. Concordo. Concordo. Ele, pelo menos, tenta trabalhar essa ideia na mente da pessoa, né? É. Mas sei lá, cara, tipo assim, então aí a gente vai entrar naquele assunto, tipo assim, tá, e quem é de outra religião, sei lá, o cara que é hindu, sabe? Mas mesmo assim ele Uhum. tem essas práticas. E eu não sei o que o hinduísmo prega, né? Quais são as práticas das pessoas, mas deve ter um cara que é uma pessoa que é muito boa, mas mesmo assim não é cristã, né? É. Mas eu acho que ainda tem uma espécie de um limite, assim, sei lá.
Tudo bem que, assim, pô, a gente vive numa sociedade em que a maioria é cristã ou influenciada pelo cristianismo, né? Então você, sei lá, pensar em que as pessoas não podem ser tão boas, eu também não tive essa experiência, né? E talvez nunca vá ter, né? Porque quando que eu vou ter a chance de realmente, porra, falar com um budista ou um hindu? Pô, dificilmente, né? E um cara, tipo assim, que seja realmente que entenda do que tá falando, né? Aqui no Ocidente, cara, eu acho que não tem como. Porque é uma mentalidade diferente da mentalidade dos caras, né? Sim. Sim, Então... acho que é. Eu só não vou falar que é impossível porque o mundo é muito grande, né? E tem muita gente. Mas acho que é 99% impossível de realmente ter alguém, tipo, o cara que tem a mentalidade de um japonês, sabe? Um Sim. brasileiro. Sim. Pois Mas, é. enfim. Eu acabei adiantando aí uma parte lá do capítulo 13, né? Que é o último, mas acho que entrou bem nessa. Bom. Ficou bom, ficou bom. E aí também, uma coisa até que acontece comigo, cara. Porque várias vezes eu sonho que eu tô cometendo algum pecado assim que na vida real eu não faria. Então, por exemplo, desculpa, Dani, mas várias vezes eu sonhava que eu traía ela, sabe? Sim. Tipo, é uma parada que eu acordava até mal, tá ligado? Caralho, pô, quer dizer então que se eu tivesse a oportunidade eu ia fazer, sabe? Eu fiquei me questionando, mas caraca, eu não, porra, não tem nem... Agora vai parecer que eu tô fazendo propaganda, né? Da minha fidelidade. Mas não, tipo, teve até um caso que eu contei pra ela, da garota puxando o assunto, e eu fui todo bizonho com ela, com a mulher pra ela me achar esquisito e parar de me encher o saco. E outros casos, né, também, não só isso, mas sei lá, fazer alguma besteira, sei lá, usar droga, que é uma coisa que eu não me interesso, né? Tipo, maconha, assim, recreativa, né? Enfim, pô, é uma parada que ele falou. Quando eu li a primeira vez, eu não lembrava disso, né? Outra coisa aí é a memória, né? E, pô, foi bem, bem curioso que, pô, se o cara tinha esse problema, imagina eu, né? Sim. Pô, Santo Agostinho. pô, fala sério, então tá liberado, né? Sim. E, cara, também eu tenho um problema que eu me sinto muito mal com coisas que talvez nem sejam tão grandes. Por exemplo, hoje que eu faltei o trabalho, né? Que eu não tô me sentindo muito bem. Mas assim, passei que eu tô cometendo um crime, sabe? Tipo assim, maior vacilação, maior Sim. falta de honra, sabe? Lembrando que o trabalho dele, pô, é um trabalho na moral, não é esses trabalhos esculachados aqui do Brasil, não, né? Pô, o cara é maneiro, né? Pelo que você falou e tal. Sim. E tipo assim, mas ao mesmo tempo, aí pra tentar me sentir menos pior, eu penso assim, cara, também não é um crime, sabe? Tipo, mesmo se eu quisesse faltar só por querer, só pra, tipo assim, pô, eu preciso descansar, sabe? Também não é, sabe? Uhum. Até porque, tipo assim, eu não vou nem receber pelo dia, provavelmente. Uhum. Então é o que me faz me sentir menos pior ainda. Mas enfim, aí assim, eu acho que coisas que não são tão coisas às vezes me incomodam, sabe? Muito, muito. Mas enfim. Acho que na maioria das vezes as pessoas mais criteriosas somos nós mesmos, né? Isso aí. Não tem como evitar. Então, posso prosseguir aqui? Pode seguir. Capítulo 10 ainda? Só. Primeiro um comentário bem rápido e depois o último assunto. Ele fala que os neoplatônicos são insuficientes, né, para chegar a Deus e tal, porque na época dele o neoplatonismo estava muito inserido na cultura, né? Os neoplatônicos são os filósofos pagãos que eram discípulos de Platão e foram mudando algumas coisas, né? Então eles escreveram coisas bem espirituais e tal. E o Santo Agostinho foi influenciado por eles, mas em algum momento ele meio que pensou, isso aqui não é o suficiente, né? E o último, cara, por isso que eu acho que esse livro ele ainda cabe no como confissão, que é a parte, para mim é o coração do capítulo que ele fica falando, né? Que, pô, ele peca quando ele olha para as coisas e olha e deseja alguma coisa. Ele peca quando ele é soberbo. E aí ele cita os 3 principais pecados, né?
que São João explica até na Bíblia, que é a concupiscência da carne, que é você querer ter prazeres sensíveis, né? A concupiscência dos olhos, que é você querer saber tudo, ser curioso, né? Enfim. Ser fofoqueiro. Oi? Ser Também fofoqueiro. tá dentro disso, né? E a soberba da vida, que é a soberba, orgulho, sabe? Você querer se colocar num local superior aos outros e por aí vai. Então, cara, isso aqui pra mim eu acho que para ele conseguir escrever sobre isso e falar sobre isso, eu acho que é um nível de autoconhecimento gigantesco, tá ligado? Porque até tem um salmo, que é o Salmo 18, 19, que fala, né? Deus, perdoe meus pecados e tal, e sobretudo os pecados que eu não vejo. Porque eu acho que quanto mais o cara tá maduro, mais ele vê que, pô, nisso aqui eu poderia ter sido melhor, nisso aqui eu poderia ter sido melhor, né? Sim. Foda. Terminou aí? Sim. Quer comentar sobre essa parte aí? Sim. Você estava falando, né? E eu pensei nisso só agora. Você não acha que talvez essas coisas que tem na Bíblia, nessas coisas que ele escreveu também, essas, entre aspas, regras, né? Talvez não seja algo que a gente deva, assim, acho que ninguém consegue seguir 100%, mas talvez tenham colocado isso só pra gente, tipo, seja, assim, coisas que a gente deve almejar, sabe? Buscar ao máximo ser isso, mas ninguém nunca vai ser. Eu acho que é exatamente isso, né? Porque ninguém vai ser totalmente livre de pecado, né? Tipo, isso aí até. Isso eu tô falando catolicismo, né? Então, no protestantismo, né? Talvez seja diferente. No catolicismo, você tem que fugir do pecado mortal, que é quando você quebra uma das leis dos 10 mandamentos. Tipo, matou alguém, traiu alguém, né? Sei lá, fez uma merda grande. Mas tem os pecados veniais, que não é um pecado que te leva para o inferno, mas de certa maneira ele te afasta de Deus e é bom você ficar vigiando, né? Que é tipo, você tá na missa e, pô, teve uns momentos ali que você se distraiu. Tipo, não é um pecado mortal. Mas assim, tentar evitar, né? Sei lá, você poderia ter sido mais educado com a pessoa e você foi um pouquinho grosso. Tipo, não é um pecado mortal. Mas, caraca, na próxima, né? Pô, sei lá, até desculpa pro cara. Entendeu? Coisinhas assim que a pessoa tem sempre que estar vigiando. Então, eu acho que assim, do ponto de vista católico, eu acho que é exatamente isso, entendeu? Entendi. Tipo, tem até na doutrina católica, né? A única pessoa que nunca cometeu pecado, além de Jesus, né? Foi Maria, a mãe de Jesus. E o resto, cara, sempre comete, né? E sempre, tipo, mesmo quando faz alguma merda lá, tem a chance de voltar e tal. Por isso que tem aquela coisa do bandido crucificado do lado de Jesus, né? Que Jesus fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. E Pedro, né, que traiu Jesus, enfim, tudo isso. Sim. E só voltando, a palavra que eu queria usar naquela hora que eu usei arrogante é presunçoso. Boa. Só para aliviar. Uhum. Tirar esse peso de mim de ter esquecido a palavra. Beleza. Podemos ir pro 11, então? Podemos ir. Então, livro 11º já é aquele que ele começa a falar da criação e tudo mais, né? Então eu vou escrever aqui, eu vou ler aqui, na verdade. Primeiro, ele levanta uma questão comum. Se Deus é eterno, por que ele criou as coisas... Como é que é? Se Deus é eterno, por que ele criou as coisas se antes ele não tinha criado? Ele mudou de ideia? Santo Agostinho explica que a passagem de tempo é criação de Deus e que a eternidade não funciona como tempo humano. É um, entre aspas, tempo eterno. Depois, ele se questiona sobre a passagem do tempo. Como definir o momento exato do presente? O passado e o futuro ainda existem? O tempo é medido pelos astros? Como medir algo curto ou longo? Não, como é que é? Como medir algo curto ou longo? Ele conclui que o tempo é notado no espírito. Quer começar aí? Tá. Eu li esse seu resumo, né?
duas vezes. Eu li quando eu estava lendo, quando eu terminava cada capítulo eu lia, e eu dei uma lida agora de novo antes da gente começar. E a gente teve uma percepção parecida. Tem uma parte que você fala aí sobre a questão, né, da eternidade, né, do tempo para a eternidade. Aham. E até o que eu ia falar no começo, só que a gente preferiu esperar até agora. E, cara, realmente, tipo assim, o que eu entendi, que para mim foi meio mind-blowing, é que nós, enquanto mortais, a gente não entende a eternidade e o tempo de Deus, sabe? Aham. A nossa percepção de tempo é completamente diferente. Eu até escrevi aqui que a gente, tipo assim, a nossa medida de tempo é sempre medindo a perecibilidade das coisas, Aham. sabe? Tipo, o tempo da nossa vida, o tempo que alguma coisa estraga, o tempo que uma planta morre, que uma árvore nasce e morre, sabe? Aham. O tempo das estações, tipo, o verão acabou, então, tipo assim, quando não existia, tipo assim, a hora, como a gente usa atualmente, sei lá, na Idade Média, o cara, ele controlava o tempo com a lua, né? Com o tempo que a direção da lua no céu, ou do Sim. sol, ou então da plantação, né? Tipo, no verão, isso aqui dura tanto tempo porque tal coisa, tipo, é para plantar nessa estação, né? Então, resumidamente, era assim que, os humanos vêm contando o tempo, né? Sim. Só que eu tava pensando, eu lembro que até no Senhor dos Anéis tem na Sociedade do Anel, quando eles chegam na Floresta dos Elfos lá, que tem a Galadriel, não lembro qual o nome. Os Elfos da Floresta, né? Sim. Eu não sei quem da sociedade ali, eu acho que é o Frodo. Ele tá conversando com o elfo e o elfo tá falando para ele sobre como é a percepção de vida dele, sabe? Não exatamente nesse sentido que o Santo Agostinho vai falar, mas o elfo fala, tipo assim, que todas as coisas morrem e eles ficam. Tipo Aham. assim, as árvores que vivem, sei lá, centenas de anos morrem e eles continuam. As estações vão e vêm e para eles não muda nada. Porque eles não envelhecem, Sim. eles não enfim. E eu tava pensando, cara, como é que é a vida? Tipo assim, como é que é a medida de tempo para um elfo? Não existe. Praticamente não existe. Aham. Porque para ele nada muda, nada morre, nada. Quer dizer, as coisas externas, né, da vida deles morrem, mas para eles ali internamente nada muda. Sim. Então é como se não existisse tempo para uma existência dessa. E mesmo quando o elfo morre numa guerra, ele vai pra Valinor, né? E continua a vida dele lá Né? perfeitamente, Ele né? segue tipo a eternidade, né? Isso aí. Tanto que Então até eu não lembro agora como é que é, mas se eu não me engano, dá a entender que os elfos têm uma certa inveja dos humanos porque eles morrem, né? sim, isso É. essa é a discussão que esse elfo tá tendo com, que eu se eu não me engano é o Frodo, mas não tenho certeza. E ele fala Aham. que ele queria, tipo assim, querer morrer. Uhum. E Bizarro, né? sim. E justamente porque, tipo assim, ele fala que existe essa tristeza de ver que tudo vai, sabe? E os elfos são muito ligados à natureza. E a natureza morre. E eles Aham. ficam. Então Cara, e eu fico até pensando, pô, imagina quando eu tiver, vamos supor que eu viva bastante e chegue até os 90 anos. Aí, tipo, meus pais já morreram. Minhas duas irmãs provavelmente já vão ter morrido. Sei lá, você, o João, o Anão, o Fierro, todo mundo morreu. É. Meus outros amigos também morreram, tá só eu ali. E aí todo mundo, esse velho, o cara é velho, o cara é chato. Tipo, Sim. tipo, caraca, deve ser muito ruim ser velho, entendeu? É. Porque ninguém mais te leva a sério, né? E pronto, é isso. Sim, mas E aí, para agora, você ser um velho e ah, aceitar bem isso, tem que ler aquele livro que a gente leu do estoicismo, que tem um cara que fala saber sobre isso. envelhecer. Sabe? Isso aí. Tá vendo? Isso aí. Tem solução para tudo. É. Cara, mas aí, é difícil você ser um velho que não age como um velho, Pô, entendeu? Não pra que você, caraca. não que vai ser um velho garotão, mas um velho que não seja um velho chato, né? Sim. Que não, que Teimoso, repete as coisas, né? Que? teimoso, né? Cabeça dura. Isso. Pois é. Mas, enfim, sobre a eternidade, acho que é isso. Acho que a gente nunca vai compreender esse tempo, sabe? Tipo assim, o que Deus fazia antes, sabe?
O que era o tempo antes da criação? Sei lá, acho que a gente pode discutir, mas é algo que está além da nossa capacidade, sabe? Eu não sei se ele fala isso abertamente, mas eu já vi a galera debatendo, né? Que, pô, quando Deus criou o mundo, o tempo era parte da criação dele, né? Sim. Então, digamos assim, antes da criação não tinha tempo. Era só o tempo divino, que é eterno. Uhum. Então meio que não faz sentido essa pergunta tanto assim, entendeu? Sim. O que nesse caso, tipo assim, o termo tempo divino nem faz nem é muito bem. Nem é muito. Nem seria o termo muito correto, porque se não existia tempo, tipo, tempo divino não é tempo. Exatamente. Exatamente. Sabe? É uma eternidade, né? Isso é muito filosófico. Loucura, né? Isso aí. E também, se é antes da criação, é antes de tudo. Então também não existia memória, então não tem, sabe? É uma outra existência que está muito além da nossa capacidade de entendimento. Sim. Cara, e é bizarro você pensar que, cara, em algum momento não existia nada e passou a existir. Mas ao mesmo tempo, o que é o nada, sabe? Nada não é uma coisa assim, tudo escura, tipo o universo, sabe? Sem nada. Não é isso também. Sim. Não, inclusive, porra, ser tudo escuro, pô, o preto é uma cor, então já não é nada. Isso aí. E o nada, quando a gente fala nada, a gente já tem uma ideia de nada. Então, o nada que a gente imagina não é o nada. Exato. Caraca aí. Bizarro. Por isso que essa parte foi minha preferida. Eu fiquei só pensando nessas coisas. Tá fazendo um barulho aí, meio, não sei, de tecido. Tá. Tava ajeitando o microfone. Tá. Cara, é uma parada bizarra mesmo. Acho que, sei lá, só o cara que atingiu o sétimo céu vai conseguir entender, né? Sim. E tem uma anotação aqui sobre presente, futuro e passado, mas não sei se você quer falar alguma coisa aí. Pode começar. Tá, até coloquei aqui, página 159. Calma aí. Página 159, passado, presente e futuro. É muito grande esse capítulo para eu ler aqui, mas a breve anotação que eu fiz é o seguinte. O presente existe? O presente é tudo ou é nada? E, cara, eu fiquei tipo assim, cara, se o presente existe, não existe, tipo assim, pelo que ele tá falando, né? A existência do presente anula a existência do passado e do futuro. É um ou é outro, ou é passado e futuro, porque, tipo assim, cara, o que é o presente? É o momento atual, certo? Só que o momento atual, ele nunca existe, porque no momento que eu tô falando já não é mais o presente, sabe? Já é passado. Sim. Então, mas ao mesmo tempo também o passado é algo que já foi, algo que já existiu e, tipo assim, nunca mais vai voltar, não tem mais como mudar e acabou. Sabe? Então, se é algo que não existe mais, não existe, simplesmente é uma existência que não existe mais. É uma coisa que já foi. É a mesma coisa o futuro, que o futuro a gente só são, tipo assim, sei lá, é muito subjetivo, né? É só, tipo, imaginação e coisa do tipo. Ele nunca existe. O futuro é algo que não existe, né? Que a gente é meio que uma criação da nossa mente, né? Sim. Então, lendo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas lendo assim, tipo, na vida prática, claro. Porque a gente sabe que o passado existe, sei lá, a gente sabe que que os portugueses chegaram no Brasil. Sim. Mas na vida prática, não existe, sabe? E acho que ele chega a falar sobre isso também, alguma coisa do tipo. Ele fala sobre isso também. E eu acho que só vai existir no tempo eterno, né? Acho que no tempo eterno tudo é meio que absoluto, né? Sim. Tipo, fica meio que ali. Mas no tempo, pô, já passou, né? Tanto que a gente vê várias tentativas de revisionismo, né? Sim. Inclusive, cara, até com coisas bobas. Eu tava vendo o pessoal falando do revisionismo em torno do GameCube, aquele videogame, sabe qual é? Uhum.
que, tipo, foi um fracasso de vendas. Tipo, o Play 2, ele, pô, vendeu, sei lá, 5 vezes mais, né? Só que, pô, se tu vê hoje na internet, cara, o GameCube, ele é ovacionado. As pessoas amam o GameCube. Faz parecer até que era mais famoso que o PS2. Sendo que não foi. De longe não foi, né? Então, sim, às vezes, o cara que ele olha depois, ele não entende isso. E isso vai sempre acontecendo ao longo da história, né? De revisionismo e tal. E outra coisa... Ah, fala. Eu queria ler de novo só esse capítulo aqui, o capítulo 15 desse livro, que é na página 159, mas ele é muito grande. Eu tenho certeza que eu teria mais, lembraria mais do que eu estava pensando na hora quando eu anotei, mas pode seguir. Tá. E eu lembrei também que tem um livro que eu tô lendo, e inclusive eu li esse trecho hoje, né, para ver como as coisas são providentes, né? O livro Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, ou Plath, não sei como é que fala sobre o nome dela. Ela falando assim, né? Pô, a minha vida eu vejo como se fosse uma figueira, uma árvore, a figueira com vários figos. E naquele figo ali eu sou uma esposa que cuida da casa, naquele ali eu sou uma professora universitária, naquele ali eu sou uma poeta, naquele ali eu sou uma atendente de lanchonete, e eu nunca sei qual desses figos eu vou pegar, porque no momento que eu pegar um deles, eu não vou poder pegar os outros, né? Sim. Tipo, é ela pensando sobre o futuro, né? Vários futuros que na cabeça dela existem, só que na vida real não existe nada. Né? Cara, são só ponderações, né? Ponderações, isso aí. Beleza, podemos ir então para o 12? Podemos. O 12 ele fala sobre... sobre a criação, né? Sobre a criação, Beleza. Tipo, nesse ele já falou um pouco sobre a criação, né? Mas nesse ele pega de fato o Gênesis, né? O livro da Bíblia, né? O Gênesis, e vai falando mesmo sobre cada parte ali. Vou ler aqui. Santo Agostinho começa falando de detalhes do Gênesis 1 e de como o trecho é mais profundo do que parece. Ele reflete que ele quis dizer algo além só de céu e terra, distinguindo, por exemplo, o céu e o céu do céu. Depois, ele mostra diversas outras opiniões destas palavras e mostra que Moisés deixou essa interpretação aberta. Por fim, ele conclui que não dá para saber exatamente o que Moisés queria dizer, e diz que podem se aceitar várias interpretações desse trecho. Ou seja, só de um trecho, que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? E as luzes pairavam sobre as águas, uma coisa assim. Enfim, tipo, um capítulo da Bíblia, ele criou esse livro inteiro para tentar explicar o que Moisés está falando exatamente aqui, né? Sim. E tem como saber ou não tem como saber, e ele ainda mostra várias opiniões que as pessoas tiveram, né? Quer começar falando aí alguma coisa? Pode começar, que eu estou procurando aqui no chat GPT, que eu consegui uma boa resposta sobre essa parte aí. Eu estou pesquisando aqui, e aí eu vou falar. Tá, então, o Gênesis, para quem ainda não está familiarizado aí que está ouvindo, é o primeiro livro da Bíblia. Ele conta desde a criação do mundo até antes de Moisés. E, cara, a escrita do Gênesis é muito sucinta. Então, por exemplo, aquela história de Caim e Abel é tipo um capítulo do Gênesis. A história de Adão e Eva é, sei lá, 2 capítulos. A história da Arca de Noé é 1 capítulo. É tudo muito, parece até corrido, né? Então, é muito mais profundo do que aparenta, segundo a perspectiva de Santo Agostinho, né? E é uma coisa, acho que até a gente falou, né? Que, cara, às vezes parece que eles estão dando significado que o cara nem pensou quando escreveu, né? Mas tá bom. E aí eles dão esse... Fala. Não, é o que eu achei aqui, pensei que você tinha terminado, pode seguir. Então, e aí ele tá sendo uma dessas pessoas, né? Que tá aprofundando os conhecimentos. E ele se pergunta, cara, no princípio Deus criou o céu e a terra. Tá, mas o que é céu e terra? Porque naquela época eles já sabiam, por exemplo, que a Terra era redonda. Santo Agostinho até comenta sobre isso, né?
Por mais que a galera fale, não, a igreja acreditava que a Terra era plana, cara, naquela época já se sabia há muito tempo, né, que era realmente não que seja redonda, né, mas para facilitar a gente fala, né, a Terra é redonda. E ele fica se perguntando, cara, mas beleza, o que é esse céu, o que é essa Terra? O céu, ele é alguma coisa diferente, né? Porque até na astrologia tradicional existem vários céus, né? Tem o céu astrológico, tem o céu visível, tem o céu dos planetas. Então, é uma... O que ele estava querendo dizer, né? Segundo Santo Agostinho. Mas fala aí, comenta aí. Tá, essa parte também achei interessante, né, sobre a criação, e ele usa, tipo, esses termos, matéria informe, terra invisível, não sei, alguma coisa assim, né? Isso. Aí eu pedi aqui pro ChatGPT dar uma explicada, e aí ele tá aqui, fala que o Santo Agostinho reflete sobre a criação do mundo e o conceito da matéria informe. Ele destaca que a expressão bíblica, no princípio criou, entre aspas, não implica que Deus tenha criado o universo já formado, mas sim que ele criou a matéria sem forma, a partir da qual as coisas foram moldadas. E isso aqui para mim, é aquela parte que vai além da nossa compreensão, né? Uhum. E aí, essa segunda parte que é boa, que para mim foi uma explicação muito boa e que me lembra o Silmarillion, sobre a criação também, que também está bem relacionado com a Bíblia, né? Isso. Aí ele coloca aqui, o ChatGPT me mandou, né? Agostinho argumenta que a matéria é anterior à forma, mas não no sentido de ser criadora. A matéria não antecede o tempo, mas existe antes das formas que dela surgem. Ele usa o exemplo do som e do canto para ilustrar isso. O som é matéria do canto, mas o canto é uma forma mais elevada, com beleza. Assim, a matéria, como o som, não é criadora, mas é o veículo que recebe a forma como o canto. Isso aqui, para mim, foi uma explicação muito boa. Uhum. Essa questão de som e canto e da matéria, sabe, criação e tal. Sim. E aí tem mais um pouquinho aqui que, tipo, a matéria em forma do universo, que é chamada de céu e terra, não foi criada cronologicamente antes, mas existe de forma primordial, como uma espécie de potencialidade, blá blá, essa parte que eu não achei muito interessante, não. E se você for pegar a explicação científica da criação do mundo, é isso, né? Porque a Terra foi criada há tantos bilhões de anos, antes ela era uma rocha, e aí ela foi se estabilizando e teve água, começou a ter chuva, começou a ter o início da vida, né? E por aí vai. Ou seja, de certa forma ele já imaginava que era alguma coisa nesse sentido, né? Sim. E eu tava pensando aqui também, falam, tipo assim, que o Big Bang foi o que deu o início, né? Sim, A existência, tipo assim, na parte científica, né? sim. E pode, tipo assim, isso seria só uma teoria para explicar como é que foi tipo, o início, né, na questão assim temporal humana, né, de como as coisas começaram, Sim. né? Tipo, foi assim que tipo assim, a forma que a gente consegue, o máximo que a gente consegue interpretar da criação divina é o Big Bang e é o máximo, tipo assim, de tempo mortal que a gente consegue voltar para explicar essa Uhum. criação. E cara, essa parada aí essa explicação é até uma explicação, a explicação de Santo Agostinho, né? É uma explicação que deram o nome de razão seminal. Ou seja, Deus não criou tudo pronto. Ele criou a matéria e a matéria foi desenvolvendo, né? Uhum. E, inclusive, cara, as pessoas falam: isso aí é design inteligente, isso é coisa de criacionista. Só que não, assim, ele deu as regras para a matéria agir, né? E não Sim. que ele esteja guiando a evolução diretamente olhando, esse pato aqui ele vai virar uma outra espécie em 1 milhão de anos. Não que seja Caraca, assim, né? isso aí é genial, de verdade. É, tipo, Porque não. Ah, assim, um dos meus argumentos que seria contra essa criação, né? Tipo assim, pô, é impossível que por exemplo, Santo Agostinho, a Bíblia e coisas do tipo, eles não vão assim tão longe como se fosse, tipo assim, outras galáxias e coisas do tipo. Só que como você tá falando aí, cara, como posso explicar o que eu tô pensando? Tipo assim, primeiro que vai dar incapacidade mortal, né? aham. De
do Santo Agostinho, por exemplo, de explicar essas coisas. Sim. Por mais que ele tivesse algum tipo de iluminação para ele escrever o que ele escreveu aí agora, ele ainda era um mortal. Sim. E realmente pode ser, tipo assim, que Deus só realmente criou essas regras que nem você falou, e, tipo assim, o mundo se desenvolveu, sabe, no automático. Sim. Eu acho que E, foi isso, né? Pode ser isso, né? isso aí, pô, essa expressão é boa. Gostei. Inclusive o Flávio Morgenstern fala meio que isso, né? Quando ele fala como pensam os muçulmanos naquele podcast. Uhum. Tipo, para o cristão, as regras estão lá. Tipo, o Sol age dessa forma, a Lua dessa forma, o planeta dessa forma. Só que para o muçulmano é Deus que está movendo ali diretamente tudo isso, né? Sim. Né? Sim. Enquanto que no cristianismo tem um espaço maior para a autonomia dos seres, né? Sim. É uma coisa interessante aí. É maneiro, maneiro. E outra coisa, quem criou a teoria do Big Bang foi um padre, sabia? Não. Agora eu sei. Era um padre lá que era físico, né? Era do departamento físico, era até assim, colega de profissão assim do Einstein, eles têm fotos juntos e tal. E aí foi ele que criou essa teoria aí. Uhum. Doideira, né? Sim. Pode seguir aí. Beleza. Eu não tenho mais nada para falar dessa parte. Você quer continuar? Eu tenho uma Ou pergunta para te podemos seguir? fazer. Tipo assim, que Moisés acaba meio que se torna um cara falado, né? Essa parte aí. Uhum. Por que Moisés é tão importante? Assim, uma curiosidade, não é tipo do livro, mas é. Então, Moisés, a história dele está no Êxodo, né? Que é o segundo livro da Bíblia. A tradição diz que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que assim, a gente sabe que não foi, entendeu? Historicamente. Porque o Gênesis, por exemplo, tem vários trechos de várias origens diferentes, né? E o Deuteronômio, ele foi o quinto livro da Bíblia, ele foi adicionado depois dos outros 4, então não foi ele. Mas ele é tido como o cara que... Como posso dizer? O cara que fundou ali o Antigo Testamento, sabe? Uhum. Porque o que acontece? Abraão, que é um cara que veio antes de Moisés, falou: Abraão, você vai ter tantos descendentes quanto as estrelas no céu. E aí Moisés, que é um descendente dele, né, de séculos depois, os judeus, eles eram escravos no Egito. Sim. E aí Moisés recebeu a mensagem de Deus: eu vou libertar o seu povo e eu vou fazer uma aliança com você. Então, tipo, ele é o pai da antiga aliança, entendeu? Por isso que ele é o cara, digamos assim. Uhum. No judaísmo, inclusive, ele é o cara, fodão, Ele é né? o. Tô ligado. Entendeu? Por isso que ele é muito Entendi. importante. Além de ter essa tradição, né? Dele ter escrito e tal. Aham. Entendi. Beleza. Mas assim, Moisés não é santo, não é nada dessas coisas, né? Não é apóstolo, Não, não é nada disso. é assim que acontece. O título de santo geralmente só é dado para as figuras do Novo Testamento, entendeu? Entendi. No Antigo Testamento, não. Apesar de realmente ele ter, pelo que, né, se sabe, ele foi uma pessoa virtuosa e tal, mas não. Como a revelação ainda não estava perfeita, ou seja, Jesus, né, Deus não tinha vindo à Terra, então não pode se dizer que ele era um santo, Entendi. entendeu? Entendi. E Abraão, posso falar uma besteira muito grande, mas Abraão foi tipo assim, foi o primeiro cara que Deus entrou em contato, né? É mais ou menos, porque na verdade Deus ele conversa com Adão, né? Hum, Na Bíblia. Aí depois ele conversa com Caim e Abel, só que Caim é amaldiçoado, né? E Abel morre. E na verdade quem segue a descendência é o terceiro filho de Adão e Eva, que é o Seth, S-E-T-H. uhum. E aí depois ele fala. O seguinte, se eu não me engano, é Moisés. Não, Moisés não. É Noé, com a Arca de Noé.
Tá. Aí veio depois. Tanto que dizem que Noé é o segundo Adão, né? Porque, supostamente, se toda a humanidade acabou, menos ele, então ele é como se todas as pessoas fossem descendentes dele, né? Aham. Entendi. Então, tem isso aí. Mas aí teve Abraão depois, aí depois teve Isaac, e depois teve Jacó. E depois teve José, que é o José do Egito, não o pai de Jesus. Sim. E aí depois, bem mais para frente, é Davi e Salomão. Entendi. Beleza, podemos ir pro capítulo 13. Beleza. Só que esse aí sinceramente, eu acho que não tem nem anotação. Nem anotei nada sobre ele. Eu achei assim o menos interessante de todos. Ele é meio que uma continuação direta do 12, né? Mas ele vai falar ali sobre a parada dos animais, né? Tipo, Aham. que é significado simbólico dos répteis, da alma viva, sabe? Sim, Eu fiquei assim, achei meio chato isso aí. sim, sim. Eu vou ler aqui o resumo, a gente fala o que tiver ainda para falar. Tá. Santo Agostinho faz uma avaliação da criação do mundo, identificando que seu sentido é mais profundo do que sugere o Gênesis. Isso aí eu também escrevi na outra parte, né? Pois há também um significado espiritual por trás dos escritos. Aqui ele traz o conceito de razão seminal, que a gente já comentou, né? Conceito de razão seminal, em que Deus cria as coisas com o potencial de se tornarem completas com o tempo. Ele alega que a criação não parece ser em etapas, nem que Deus, entre aspas, viu que era bom, pois Deus é imutável e não age no tempo. Quando se fala no tempo, é no tempo eterno de Deus. Ele faz analogia com as espécies diversas e seu significado espiritual, bem como alguns trechos do Gênesis. Então, isso que você falou, né? Tipo, o que o réptil tem de significado simbólico na criação? O que a ave tem, né, de significado simbólico? Por que ele criou, sei lá, as aves antes dos répteis? Coisas assim, né, que ele vai falando. Aham. E uma coisa interessante é que essa parada do e ele viu que era bom, né? Tipo, cara, Deus é eterno, imutável. Então, pô, ele já sabia que era bom antes de criar, né? Ele não criou e, até que isso é maneiro, né? Sim. Mas, tipo, tem Até até porque ele é onisciente e tem, onipresente. Então. tem até um conceito na teologia que é o de pedagogia divina, né? Que diz o seguinte: Deus vai mostrando a sua realidade conforme as populações tiverem a compreensão de entendê-la, né? Então, tipo, quando o Gênesis foi escrito, as pessoas ainda tinham uma compreensão muito rudimentar de Deus. Por isso que Deus tem uma forma tão humana no Antigo Testamento. Enquanto que no Novo Testamento já se vê uma coisa muito mais espiritual, né? Uhum. Então tem essa parada da pedagogia divina, que é Deus se mostrando aos poucos, conforme as pessoas têm a capacidade de entender sobre a natureza dele, né? Entendi, mas eu acho que agora voltou a regredir, hein, sobre a capacidade de entender a natureza divina. Pois é, pois é. Não, e no Podpah o cara perguntou lá pro arqueólogo, como é que é Deus, mano? Como é que é Deus? Deus é negro, Deus da dread, como é que é, mano? Sim. Cara, Mas tem mais alguma coisa aí pra falar desse capítulo ou tá de boa? tem. Não, tem sim. Essa coisa assim de Deus viu que era bom e tal, de que ele vai dar a entender que ele vai mudando de vontade com o tempo, né? Uhum. Inclusive no Gênesis tem muito isso. Então, por exemplo, diz que Deus caminhava no Éden com Adão. Então, tipo, Deus era tipo uma pessoa, né? Uhum. E aí, por exemplo, quando Adão e Eva comem um fruto, eles vão se esconder. E fala que Deus procurava por Adão. Pô, se ele é Uhum. onisciente, ele sabe onde Adão tá, né?
Uhum. Então isso, na verdade, reflete um pouco os limites de compreensão de Deus que as pessoas tinham na época que foi escrito. Aham. Tem outros também, por exemplo, quando Abraão ele vai lá, Deus fala: pega o seu filho, você vai sacrificar ele no altar para mim. Aí Abraão fica, pô, chocado, né? Mas ele vai. Sim. E aí ele chega lá e Deus fala: oh, não precisa, só queria testar a sua fé. Tem o cordeiro ali e você vai matar o cordeiro no lugar do seu filho. Cara, isso aí eu vi. Olha só, eu vi o Henri Cristo falando. Tipo, o pessoal fala: Deus mudou de ideia? Não, só que. Não, Deus sabia, então Deus não sabia que Abraão ia ter fé e ia sacrificar o filho? Deus sabia, só que Abraão não sabia. Aham. Para ele saber, ele precisou passar por aquilo, né? Sim. Esse é até um exercício assim, eu não acho tão difícil de fazer esse exercício aí, não, de pensamento. É, pois é. Então, tem essa questão, né, de às vezes Deus age de uma maneira para a pessoa entender as coisas, né? Uhum. E também pode ser um reflexo da incompreensão naquele momento ali da história sobre a natureza de Deus, né? Uhum. E, cara, acho que matei, assim, fechei já o que eu queria falar. Beleza, então. Também esse aí eu achei menos interessante, também não tem nenhuma anotação aqui pra mim, não. Então por mim fechou, mas foi maneiro, né? Sim, sim, Nossa, acho que foi de alto nível. foi. Aí, foi filosófico, hein? Foi, pô. Isso aí querem falar que a gente tem que fazer filosofia na UERJ pra falar que a gente é filósofo. Vai se ferrar, É. né? Cara, e na moral, eu fiquei até meio. Não vou dizer com pena. Novamente, é igual você falou, não é a melhor palavra, mas eu fiquei meio com pena de você por ter que estar lendo essas paradas e estar trabalhando pra caralho aí, tá ligado? Cara, Por isso. o problema não é nem seu trabalho, é que é aquilo que eu te falei já foi a primeira gravação que a gente fez depois que eu cheguei aqui, tipo assim, a parada da rotina mesmo, sabe? Aham. Isso que é fogo. Eu até Mas fiquei foi assim, maneiro. pô, cara, será que eu sugiro da gente postergar e tal? Só que eu sabia que tu tava lendo, aí eu também não quis Aham. atrapalhar, né? Não, pô, valeu a pena. Valeu a pena. Boa. Então, cara, pessoal, quem ficou aí até agora, obrigado por acompanhar. Realmente é um episódio bem mais denso, né? Eu acho que por exemplo, se eu fizesse um podcast sozinho, cara, eu não ia falar tão profundamente sobre as coisas. Eu acho que é legal esse bate e volta, né? Eu falo, tu fala, tal. Sim, Fica bom, funciona Eu até bem. cheguei a te sugerir, né, se tu queria fazer sozinho, porque eu tava demorando muito esse. Sim. Mas ainda Não, bem que mas você eu não acho fez que porque foi maneiro. ficou muito superior. Ah, cara, e eu não falei do livro do mês que vem no começo, hein? Dei molinho. Boa. Mas vamos falar. Como o Kim ainda está nos Estados Unidos, eu que estou encarregado de escolher as coisas. Então eu vou escolher um bem fácil para contrabalancear, né? Porque esse mês aí foi punk. Vai ser o primeiro livro do livro Imitação de Cristo. O Imitação de Cristo é um livro de oração, digamos assim, mas não é bem oração. Ele é meio filosófico também. E assim Uhum. como o Confissões tem 13 livros, o Imitação de Cristo tem 4 livros. Então, também dá para refletir bastante aí sobre isso. Tá, beleza. Eu ia até te pedir pra realmente pegar um facinho, porque agora eu tô, tipo, eu comprei mala, tenho que começar a organizar mala, tipo, coisa a passagem, tudo certinho, então é meio correria. Sim, é bem de boa, é bem de boa. Show. Pô, eu lembro que quando eu li Imitação de Cristo, eu fiquei, caraca, eu preciso largar tudo e virar um monge, não é possível. É o que? É o primeiro livro desse livro? Isso, isso. Tá, achei um PDF aqui Beleza. já. Ah, eu acho que eu te mandei sim. Tu me mandou? Porque eu peguei aqui no Google mesmo. Ah, então beleza, beleza. Tá Tá, tranquilo então. então. Valeu, valeu, Quinha, Beleza. valeu, pessoal. Valeu, valeu.